Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou Messias. Eles perguntaram: quem és então? És Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos de levar uma resposta àqueles que nos enviam. Que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto. Aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje estamos no dia 2 de janeiro de 2024. Nós temos aqui um texto que nós meditamos no tempo do Advento. Esse texto aqui é a respeito da figura de São João Batista, que ele é questionado, né? E ele não é questionado por qualquer grupo, é exatamente o grupo dos fariseus, conhecedores das promessas, conhecedores da Torá, né? E sabiam exatamente aquilo que se referia à vinda do Messias. João é interrogado se ele era o Messias, o profeta, o Elias, né? E João declara abertamente: não sou, eu não sou. Mas o interessante desta passagem é exatamente o finalzinho dela, que João diz, quando ele pergunta: por que você está batizando se você não pertence àqueles que deveriam estar batizando? João diz: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis. Aqui está o segredo da coisa, né? João diz para eles: olha, no meio de vocês está aquele que vocês não conhecem. E aqui eu me lembrei, enquanto estava meditando isso aqui, eu me lembrei do profeta, né? Samuel, que é deixado por Ana no templo ainda. Assim que ele é desmamado, Ana leva ele para o templo e oferece, entrega ele lá para Eli. E ele cresce ali aos pés do sacerdote Eli, até que um dia o Senhor chama Samuel por 3 vezes. E Samuel, pensando que era Eli que estava chamando ele, quando Samuel conta a história para Eli, ele percebeu que era Deus que estava chamando Samuel. E o texto lá na primeira carta de Samuel diz exatamente que Samuel ainda não conhecia o Senhor. E aqui eu quero aprofundar essa ideia do conhecimento do Senhor. Veja, para nós, quando a gente usa a palavra conhecer, e ainda mais hoje, né, em 2024, né, em pleno século 21, conhecer para nós não é o mesmo conhecer que a palavra bíblica está nos dizendo. João diz: no meio de vocês está aquele que vocês não conhecem. Lá no livro de Samuel, está lá, diz: Samuel não conhecia o Senhor ainda. Quando diz lá que um casal não conhecia ainda o outro, é porque eles não tinham feito a experiência matrimonial ainda. Então, conhecer na Bíblia não é conhecer nosso hoje. Conhecer nosso hoje que você ler um texto, decora aquilo ali, ou estuda algum assunto, né? E você passa a conhecer aquilo. Não é esse conhecimento empírico que a Sagrada Escritura está falando. Não é esse tipo de conhecimento. O conhecimento que a Sagrada Escritura está falando é conhecimento de experiência. Então, quando João diz para eles: olha,
No meio de vocês está aqueles que vocês não fizeram a experiência ainda. E por isso vocês não conseguem mudar o vosso coração. E por isso vocês têm o coração e a mente embotada. Vocês não conseguem mudar de vida, vocês não conseguem viver aquela palavra que está em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. E aqui está o grande problema nosso hoje, né? Por exemplo, o quão difícil é você, por exemplo, dar uma catequese, uma aula de catequese de crisma, por exemplo, para quem não tem hábito de igreja. Não é fácil, né? Alguns vêm querendo simplesmente o sacramento, mas como algo social, como algo meramente formal, né? Ou porque alguém o mandou ali, né? Alguns querem ali para cumprir tipo como se estivesse cumprindo uma tarefa, né? Mas não sabe da beleza do sacramento que está por trás, né? Mas por quê? Porque não fizeram a experiência de Jesus. Quando a pessoa faz uma experiência de Jesus, ela tem sede das coisas do alto. Ela tem sede de Deus e tudo fica muito mais fácil. Por isso, normalmente, a gente tem o hábito na igreja de começar a nossa evangelização pelo querigma e não pela catequese. Primeiro, nós damos o querigma para fazer com que aquela pessoa ela tenha uma experiência de Deus e aí sim ela comece uma catequese, não simplesmente de uma maneira fria, não, mas ela começa uma catequese porque o Espírito está levando ela àquele momento. E aí tudo é com muito mais profundidade, tudo é muito mais profundo. Tudo se trata, o documento de Aparecida diz isso, né? O discípulo missionário de Cristo, ele nasce precisamente de um encontro pessoal com Cristo. Bom, nós temos um personagem bíblico que ilustra bem isso que eu estou dizendo, né? Que é São Paulo. Quem era São Paulo? São Paulo, ele era Saulo de Tarso, aquele que vai a Damasco com cartas do Sinédrio, com recomendações para prender os cristãos. São Paulo é esse que era Saulo de Tarso. Ele era malvado, ele perseguidor dos cristãos, apóstolos dos gentios. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de uma pessoa que falava 3 idiomas, falava grego, falava hebraico, falava latim. Nós estamos falando de alguém que foi formado na escola de Gamaliel, que era fariseu, que tinha cidadania romana, que tinha prestígio, que tinha dinheiro. Nós estamos falando de alguém, não de qualquer pessoa, mas nós estamos falando de Saulo de Tarso, o perseguidor. E que no caminho de Damasco, capítulo 9 do Atos dos Apóstolos, ele tem a caminho de Damasco seu encontro pessoal com Jesus. E a vida daquele homem mudou tanto, 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 porque ele fez a experiência de conhecer a Jesus e que ele se torna a maior potência evangelizadora que já se vimos na igreja. E que, no final da sua vida, ele, São Paulo, ele dá a sua vida por causa de Cristo. Morre decapitado em Roma por volta do ano de 67, 68. Ele que deixou 13 cartas para cada um de nós, deixou escritos maravilhosos. Um homem que subiu, foi arrebatado ao 3º céu, como ele mesmo diz em 2 Coríntios capítulo 12, não sei se no corpo ou fora do corpo, ele citando uma pessoa, mas ele estava falando dele mesmo. Ele teve a visão da glória antecipadamente. Ele teve a sua vida totalmente modificada. Um homem que tomou as chicotadas que Cristo tomou 40 vezes, menos uma, tomou 39, aquele homem que naufragou inúmeras vezes, que passou frio, fome, nudez, perseguição, né? E que vai dizer, né, eu tudo posso naquele que me fortalece, aquele que chegou a dizer para mim viver é Cristo, morrer é lucro, aquele que vai dizer o viver para mim é Cristo,
Essa vida presente na carne eu a vivo na fé no Filho de Deus, que por mim se entregou e me amou. Olha o encontro pessoal com Jesus, o que fez na vida do grande São Paulo. Aquele homem teve a sua vida totalmente transformada pela graça de Deus. Mas São Paulo é um entre tantos, né? Talvez não com essa grandeza de São Paulo, mas São Paulo é um entre tantos. Nós poderíamos falar, por exemplo, de um São Francisco Xavier, um outro colosso de evangelização, e que um dia teve um contato com um homem muito santo chamado Santo Inácio de Loyola. Inácio de Loyola, cheio do Espírito Santo, olha para Francisco Xavier, que queria ser um retor, que queria ser uma espécie de advogado, que era de família nobre e que era uma pessoa de prestígio, de posição e com dinheiro e com prestígio, com fama. Quando São Inácio de Loyola olha para ele e diz: Francisco, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e você vier a perder a sua alma? Pronto. Aquela palavra entrou de uma maneira tão profunda dentro da vida de São Francisco Xavier que aquele homem se torna não só um colosso em evangelização, uma máquina de evangelizar, mas ele se torna um homem cheio do Espírito Santo, chega a ressuscitar 25 pessoas. Olha, São Paulo ressuscitou acho que 1 ou 2 pessoas. São Francisco Xavier ressuscitou a 25 pessoas. Para cumprir aquela palavra que Jesus disse: aqueles que creem em mim fará as obras que eu faço, fará ainda maiores do que essa, porque eu vou para o céu. Mas por que não dizer um Francisco de Assis, que tinha tudo para herdar os negócios da família e prefere viver a pobreza, de um Santo Tomás de Aquino, que a família queria que ele fosse ser de uma congregação, e ele vai exatamente para os dominicanos, que era a ordem mendicante da época. E por que não falar de tantos outros na história da igreja que preferiram a porta estreita e deixar o caminho largo e espaçoso do mundo, exatamente porque tiveram uma experiência. Aqui está, eu insisto nisso, irmãos, porque tudo na nossa vida, a nossa vida espiritual, a nossa vida em Deus, ela é uma antes do encontro com Cristo e ela é outra depois que a gente tem um encontro com Cristo. E é disso que João está falando. Ele está aí no meio, mas vocês não conhecem. Por isso vocês não mudam de vida. Por isso não acontece nada na vida de vocês. Então, entende, meus queridos, que falta para nós hoje é conhecimento de Cristo, é experiência de Jesus vivo, é se sentir salvo. Não é só saber que somos salvos, que fomos salvos por Cristo, mas é experimentar essa salvação na nossa vida, dia após dia. Não basta saber que Deus nos ama, é preciso se sentir amado por Deus todos os dias, e isso faz toda a diferença na nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.